But the truth is I don't know where I let you go and lost my way. Said it would never happen, then walked out the door, yeah, once again. Can't even start to imagine a life without you, I can't understand. Can't believe I lost my way, tell me that it's not too late. Gravity, come do your thing, cause I can't trust these broken wings. No. I'm falling into your arms again, into your arms again. I'm falling to where it all began, where it all began. Call it my only shot, cause it's the only hope I got. No looking down, I'm jumping off head first. I'm falling, falling, falling into your arms again, into your arms again. Breathing in the air, nothing can compare to a new sunrise. Yeah, back where I belong, in the comfort of your arms, the future looks bright. Said it would never happen, then walked out the door, yeah, once again. Can't even start to imagine a life without you, I can't understand. Oh, can't believe I lost my way, tell me that it's not too late. Gravity, come do your thing, cause I can't trust these broken wings. No. I'm falling into your arms again, into your arms again. I'm falling to where it all began, where it all began. Call it my only shot, cause it's the only hope I got. No looking down, I'm jumping off head first. I'm falling, falling, falling into your arms again, into your arms again. Even when I slip and fall, even when I drop the ball, yeah, it's you, you're always there to wrap me in your arms. Even when I slip and fall, you're with me through it all. Through it all. You're with me through it all. You're with me. I know you'll be I'm falling into your arms again, into your arms again. Yeah, I'm falling to where it all began. Call it my only shot, cause it's the only hope I got. No looking down, I'm jumping off head first. I'm falling, falling, falling into your arms again, into your arms again. Oh yeah, I'm falling into your arms again. Aqui agora com todo meu fôlego, Deus. Há um som que te adora por tudo que fez. E nós voltamos os corações para ti. E não, nunca vamos parar de te amar. Esse é o melhor tempo pra nós. É como reencontrar o amor. Meu coração está vivo em ti. Quando declaro teu louvor. Oh, 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 oh. Quando declaro teu louvor. Oh, 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 oh. Fomos feitos pra encontrar o teu amor. Corações separados pra contigo estar. E nós
Meu coração está vivo em ti. Quando declaro teu louvor, oh, 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 oh. Quando declaro teu louvor, oh, 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 oh. Se é nosso tempo, nosso lugar, nosso momento pra te exaltar. Se é nosso tempo, nosso lugar, nosso momento pra te exaltar. Se é nosso tempo, nosso lugar, nosso momento pra te exaltar. Se é nosso tempo, nosso lugar, nosso momento pra te exaltar. Esse é o melhor tempo pra nós. É como reencontrar o amor. Meu coração está em ti. Quando declaro teu louvor, oh, 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 oh. Quando declaro teu louvor, oh, 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 oh. Nós somos teu povo, fomos escolhidos pra brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações. Arde a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. A tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Nós somos teu povo, fomos escolhidos pra brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações. Arde a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. A tua cruz vamos levar por
aqui, somos um em ti. Somos um em ti. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti. Somos um em ti. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti. Somos um em ti. Nada poderá parar, por ti nós somos um. A tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua Continuando nesse momento de adoração, eu quero trazer para vocês uma pequena reflexão que se encontra em Filipenses 4, do 6 ao 7. Não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu quero dizer para vocês que nesse momento que estamos passando, não ande ansioso por coisa nenhuma, porque a palavra de Deus diz que não é para a gente ter medo, não é para a gente ter anseios, e que nossa mente esteja guardada em Cristo, como diz em Filipenses 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que nós possamos, nesse momento, buscar mais o Senhor, adorar mais o Senhor, entrar no secreto, ler mais a Bíblia, ter intimidade com Deus. E eu quero dizer, sabe, que uma passagem que vem ao meu coração, quando Gideão ele teve medo, ele só tinha 300 homens e aí ele falou: Deus, e agora? Só tenho 300 homens, como é que eu vou para essa guerra? Como é que eu vou lutar só com 300 homens? E Deus falou ao coração de Gideão: Gideão, não tenha medo, você é um guerreiro valente. Que nós possamos ser assim como Gideão, um guerreiro valente. Que nós possamos confiar em Deus nesse momento que estamos passando. E eu quero orar nesse momento pela sua vida e agradecer a Deus. Senhor Deus, nesse momento, Pai, eu quero te agradecer, Pai, por todas as vidas que estão nos assistindo, Senhor. Que o Senhor venha fazer, Pai. Tira toda a ansiedade, todo o medo do coração, Senhor. Lança fora, Pai. Que nós possamos sair dessa batalha, Senhor Jesus, vitoriosos assim como Gideão, Pai. Que nós não possamos vir ter, Deus, essa ansiedade, mas que a paz que excede todo entendimento venha sobre o nosso coração. Que o Senhor venha fazer, Senhor, em cada vida, em cada família, Pai. Que o Senhor possa estar, Senhor, colocando a Tua mão, Pai, sobre a nossa nação, vem sobre a nossa igreja, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar com cada membro da nossa igreja. Que o Senhor possa estar, Senhor Jesus, com nossos pastores, Senhor Deus. Abençoa cada vida, Pai. No nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Fala, Dux, tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês sobre dízimos e ofertas. E nós vamos ler lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz assim: Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? Ofertar, Dux, é um ato de amor. E quando nós fazemos isso, nós estamos reconhecendo que tudo vem dele. E que a nossa confiança está no Senhor.
Então que você possa ofertar nesse momento com todo o seu coração e consciente do amor e da provisão de Deus em nossas vidas. Amém? Aqui embaixo vai estar passando as contas da igreja para que você possa estar ofertando na casa do Senhor. Amém? Deixa eu orar por você. Amém. Deus, que nesse momento, Senhor, tão difícil que nós estamos passando, Deus, que Tu possa vir nos inundar com a Tua presença, Senhor. Que cada vez mais, Pai, nós possamos ser conscientes do Teu amor, Senhor, e da Tua fidelidade em nossas vidas, Senhor. Pai, eu peço para que Tu possa nos guardar, Pai, guardar a Tua igreja, Senhor, de todo o mal. E que nós possamos, Pai, manter a fé, Deus, no nosso coração, que tudo isso vai passar rapidamente, meu Deus. É assim, Pai, que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Fala, Dux, muito boa noite. Gente, como é bom estar aqui com vocês, que alegria de poder estar na casa de Deus. Tá faltando só vocês aqui, mas eu sei que logo, logo a gente vai estar junto e vocês não têm noção como está o meu coração nesse momento, como está meu coração agora, do quanto eu estou feliz em mais uma vez estar junto do Dux e receber esse convite. Mais uma vez, eu fico extremamente honrado. E hoje eu queria falar com vocês sobre uma coisa que é bem comum nos dias de hoje, que é o famoso follow me, né? Acabou virando uma expressão universal. Todos nós, hoje em dia, temos seguidores e seguimos alguém. Isso é comum. Segue, que eu te sigo de volta. Nas redes sociais, temos milhares de seguidores, seguimos milhares de pessoas. E cada um desses nossos seguidores ou quem a gente segue acaba, de certa forma, nos influenciando e nos levando a tomar algumas atitudes, a acreditar em algumas coisas, porque nós somos exatamente um reflexo daquilo que nós seguimos. Só que essa expressão não é usada somente hoje, isso já é bem mais antigo. Na verdade, Cristo já usava muito esse termo, siga-me. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. É sobre o que Cristo fez, as pessoas que seguiram Jesus e algumas pessoas que também não seguiram Jesus. O que aconteceu na vida delas? Tá, Samuel, então, o que é que eu ganho seguindo Jesus? Lá em João 8:12, ele fala um pouco sobre isso. Se você puder acompanhar, diz assim: falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 12:26, um pouquinho mais na frente, ele também fala sobre segui-lo. Diz assim, João 12, versículo 26. Se alguém me serve, precisa seguir-me. E onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve será honrado por meu Pai. Então nós podemos ver aqui o que é que você ganha seguindo Jesus. Primeiro, ele diz que você não andará em trevas, você andará em luz. Outra coisa, ele diz que quem segue ele é servo dele, e onde o seu servo estiver, Jesus também estará. E por isso seu Pai o honrará. E existem alguns casos na Bíblia que nós podemos ver isso, e eu queria compartilhar 3 desses casos, de pessoas que seguiram Jesus e pessoas que decidiram não seguir Jesus. E as primeiras pessoas que eu quero falar com vocês é sobre o jovem rico e Zaqueu. Essas 2 histórias se encontram em Lucas 18 e Lucas 19. Vamos abrir comigo a Bíblia lá em Lucas 18, a partir do versículo 18. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 18. Conta a história do jovem rico que ele teve um encontro com Cristo. Diz assim: certo líder judeu indagou-lhe: bom mestre,
Que farei para herdar a vida eterna? Questionou-lhe Jesus. Por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou-lhe o jovem. Tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ao ouvir isto, exortou-lhe Jesus. Contudo, alguma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, reparte o dinheiro entre os pobres e ganharás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Ao ouvir estas orientações, o jovem entristeceu-se muito, pois ele era riquíssimo. Entendam. Qual foi a primeira pergunta que esse jovem fez a Jesus? Ele perguntou: bom mestre, o que tenho que fazer eu para herdar o reino dos céus? E essa pergunta, nos dias de hoje, é muito simples. Segundo o Evangelho, era só Jesus responder. Os discípulos, em um momento, perguntaram: mestre, e depois, o que vai ser? E Jesus disse: você só precisa crer no Filho de Deus a quem ele enviou. Era só Jesus ter respondido: é só você crer no Filho de Deus. Mas não foi isso que Jesus respondeu. Jesus deu para aquele jovem o quê? A lei. Jesus deu as regras para aquele jovem. Mas por quê? Porque aquele jovem estava cheio de si, cheio de orgulho. Ele se orgulhava de, desde a adolescência, desde muito novo, seguir bem as regras da religião, o que a religião ensinava. Ele, eu faço tudo isso. Na verdade, aquele jovem, ele não queria realmente saber o que fazer para ir para o céu. Ele queria simplesmente receber elogios de Jesus. E perceba, Jesus deu a lei para ele. E não só isso. Jesus disse: alguma coisa ainda te falta. O que é que eu aprendo com isso? Toda vez, sempre que você for a Cristo, cheio de orgulho de si, por algo que você fez ou que você faz, Ele sempre te mostrará algo que está faltando. Talvez você esteja todo orgulhoso. Eu faço isso, eu cumpro as regras, eu sou uma boa pessoa, eu sou um bom cristão, eu vou para a igreja todos os dias, eu leio a Bíblia todos os dias, cheio de si. E Jesus vai falar: ok, mas ainda te falta algo. E Jesus disse: vai, vende tudo que tu tens aos pobres. E fez o convite. Gente, olha que convite. E me segue. E aquele jovem ficou triste porque ele tinha muito dinheiro. E ele não conseguiu cumprir o primeiro mandamento, que foi amar Deus sobre todas as coisas. Ele amava mais ao dinheiro do que a Deus. E ele decidiu não seguir Jesus. Ele perdeu o privilégio de seguir a Cristo. Que honra aquele jovem teve. Mas ele não conseguiu seguir a Cristo. No capítulo seguinte, capítulo 19, a partir do versículo 1, conta a história de outra pessoa. E eu quero que vocês acompanhem comigo. Diz assim, Lucas 19, a partir do versículo 1. Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não conseguia devido à afluência do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento desceu Zaqueu, apressado, e o recebeu com enorme alegria. Todos em meio à multidão que presenciaram o que se passou começaram a murmurar: ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá? Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que eu estou doando aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nessa casa, pois este homem também é filho de Abraão. Portanto, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. Uau! Eu não acredito em coincidências. Faz total sentido, no capítulo 18, ter um jovem rico, e no capítulo 19 também ter um homem rico. Ambos eram ricos.
Ambos tiveram um encontro com Jesus, mas um decidiu seguir Jesus, outro decidiu não seguir. Quem era Zaqueu? Zaqueu era chefe dos publicanos, na verdade ele era o chefe dos cobradores de impostos. Aqueles homens eram tidos como uma pessoa desonesta, só que ele era o chefe dos homens desonestos, então ele era o cara altamente, desonesto, porque ele era o chefe daquelas pessoas. Aquele homem, com certeza, ele não tinha amigo, ele vivia só. As pessoas ao seu redor criticavam ele, julgavam ele, ninguém queria, olhavam para ele com um olhar de julgamento, um olhar de desprezo, porque ele era um homem desprezante para aquela sociedade. Ele era um homem só, e ele ficou sabendo, por aqui vai passar Jesus, eu preciso vê-lo. Por conta dele ser baixinho, ele não conseguia ver Jesus, então ele subiu numa figueira, e naquele momento, Jesus olhou para ele, e percebam, Jesus não deu a ele a lei, Jesus deu a ele amor. Deu um amor, deu uma empatia, disse: ei, Zaqueu, desce daí. Aquele homem que há muito tempo talvez não recebia uma visita em casa, aquele homem que há muito tempo não tinha um amigo para conversar, de repente chega um homem muito importante naquele momento e diz: eu quero estar na tua casa, desce daí. Jesus deu a ele empatia, Jesus deu a ele amor. E a multidão começou a criticar: olha com que tipo de pessoa que ele anda. Só que é interessante, antes que Jesus terminasse e falasse alguma coisa, Zaqueu disse: ei mestre, eu vou doar metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorqui, vou restituir 4 vezes mais. E observe o que Jesus disse: salvação chegou nesta casa hoje. Naquele momento houve salvação na vida de Zaqueu. E qual foi a diferença? Jesus mostrou um amor, e a salvação chegou na casa de Zaqueu. Deixa eu falar uma coisa para você, esse é o verdadeiro poder do evangelho, quando ele chega com amor, com graça, não importa quem você é, não importa o que você faz, o importa é o que ele fez, e ele trouxe salvação àquela casa. É impossível você conhecer Jesus, é impossível você ter encontro com Jesus e não ser generoso. Generosidade faz parte da identidade de uma pessoa que conhece a Jesus, e naquele momento, Zaqueu teve a vida completamente transformada pelo amor de Cristo. Zaqueu decidiu seguir Jesus. O jovem rico não decidiu seguir Jesus. Quem teve a vida transformada? O segundo exemplo que eu quero dar para vocês é de Nicodemos e da mulher samaritana. São histórias também paralelas. A primeira se encontra lá em João 3. E eu quero ler com vocês a história desse homem que teve um encontro com Jesus, Nicodemos. A partir do versículo 1, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Arrasou Jesus: em verdade, te seguro, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito: deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você escuta seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito, replicou-lhe Nicodemos. Como pode acontecer isso? Explicou-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas verdades? Em verdade, te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto, contudo, não acolheis o nosso testemunho. Se falando de assuntos da terra não credes, como crereis se vos falar dos celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no Filho único de Deus. E o julgamento é este:
que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, e para que seja claramente as suas obras são realizadas em Deus. Depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a terra da Judéia. Gente, esse é um dos diálogos mais incríveis que eu acho na Bíblia. Na verdade, o famoso João 3,16 vem dessa conversa. Na verdade, toda a Bíblia, tudo se resume em João 3,16. E Jesus teve a conversa com aquele homem, Nicodemos. A Bíblia fala, você pode ver, que ele era um homem muito importante. Ele era um mestre em Israel. Aquele homem, e para ser mestre em Israel, você tinha que entender muito sobre a palavra de Deus naquela época. Eles usavam era a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então aquele homem era mestre, ele sabia as leis de Deus, de trás para frente. Ele era perito na palavra de Deus. Só que ele saiu daquele encontro sem ter uma convicção de que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Nicodemos via Jesus talvez como um homem importante, como um grande líder, como um homem notório, mas não conseguiu enxergar que Jesus era o Filho de Deus. Talvez é isso que a gente vê. Muitas pessoas vendo Jesus como simplesmente um grande líder, um grande homem que passou. Era assim que Nicodemos também via Jesus. Mas no capítulo seguinte, nós vemos uma outra história da mulher samaritana. Quero ler com vocês, a partir do versículo 5, diz assim: Assim chegou a uma cidade em Samaria chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta, mais ou menos meio-dia. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido para a cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como pegar água e o poço é fundo. Como que tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço no qual ele mesmo bebeu, e assim a seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, torna-se-á nele uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: vá chamar teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Respondeu-lhe Jesus: respondestes acertadamente ao dizer que não tem marido. Pois 5 maridos já tiveste, e esse homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso, falastes a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas os judeus... Vou pular, vamos para o versículo 25. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus: eu que te falo, sou. Jesus disse: eu sou o Messias. Versículo 28. A mulher então deixou seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come. Vamos para o versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiram em que se hospedasse com eles, e ele ficou 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. O que eu quero dizer? Jesus teve um diálogo incrível. Falou várias coisas para Nicodemos e ele não conseguiu entender que Jesus, um homem altamente inteligente, cheio do conhecimento da teologia, mas não conseguiu entender que Jesus era filho de Deus. Aquela mulher que talvez não sabia nada de teologia, não sabia nada sobre a palavra de Deus, não sabia nada, ela conseguiu identificar que Jesus era o Filho de Deus. Na verdade, Jesus se revelou a ela como o Messias. A gente pode ver que essas histórias são paralelas, mas completamente expostas.
Nicodemos, ele foi procurar Jesus durante a noite porque ele tinha vergonha de ser visto com Jesus, porque outras pessoas os outros sacerdotes não vissem ele com Jesus. Ele tinha vergonha de Jesus, então ele foi à noite. Já a mulher, ela foi ao meio-dia porque ela tinha vergonha dela mesma. As pessoas julgavam ela pelos erros dela. E ela foi buscar água durante o meio-dia, que era a hora mais quente e não ia ter ninguém lá. E Jesus teve um encontro com aquela mulher. Jesus falou, e percebam, mas Samuel, Jesus também apontou para ela os erros dela. Mas entenda, na hora que Jesus fala dos erros dela, ela diz, mestre, eu percebo que tu és um profeta. Ela não se ofendeu, porque Jesus não falou julgando. Jesus falou com, ei, embora tu tenhas errado, eu estou aqui porque eu te amo. Aquela mulher sentiu o amor de Jesus. E detalhe, ao final daquele encontro, aquela mulher teve uma revelação que Jesus era o Filho de Deus. E mais incrível do que isso, ela teve a sua vida transformada. E através desse encontro com Jesus, com sua vida transformada, outras pessoas foram alcançadas por esse amor. Outras pessoas também tiveram uma vida transformada. Por quê? Porque ela teve uma revelação que Cristo era o Filho de Deus. Mesmo cheia de pecados, mesmo cheia de erros, Jesus se revelou àquela mulher e não se revelou a um homem altamente inteligente, um teólogo. Então, o que você quer dizer, Samuel, que você é contra o conhecimento, contra a teologia? Não, jamais. Eu sou fruto desse conhecimento. Meu pai é professor de teologia. A minha vida inteira eu estudei e continuo estudando. Eu acho isso incrível. Mas entenda, estudar a palavra de Deus só por estudar, você conhecer a palavra só por saber, não vai te fazer ter uma revelação clara de quem realmente é o Filho de Deus. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia, mas tenha uma revelação de quem é Jesus, porque somente Ele pode transformar a tua vida. Conhecimento nenhum, curso nenhum, nada, prática nenhuma tem um poder de transformar a sua vida. Somente o Filho de Deus, que é Jesus. E foi para foi para aquela mulher que Jesus se revelou. E a terceira e última coisa, terceiro e último exemplo que eu quero compartilhar com vocês é de dois discípulos, Judas e Pedro. O primeiro, Judas, ele até começou a seguir Jesus. Ele colocou lá, né? Jesus? E ele até começou a seguir Jesus. E a gente conhece a história. Jesus começou a trabalhar o caráter de Judas. Jesus confiou as finanças do seu ministério a Judas. Só que a gente percebe que Judas nunca teve realmente um coração aberto à transformação. Pouco antes da morte de Cristo, Jesus foi até Betânia, a casa de seus amigos, Maria, Marta e Lázaro. Chegando lá, Maria fez aquele perfume, jogou sobre o corpo de Jesus e Judas começou a criticar. Olha o que essa mulher faz. Aquele líquido valia para 1 ano de salário. E Judas disse, por que ela não vende e doa aos pobres? Só que a gente sabe que Judas não estava nem um pouco se importando com os pobres. Nem um pouco. Ele estava se importando com o valor daquele perfume. Ele se importava com aquele valor. Para ele era mais importante o valor do que a oferta daquela mulher para Jesus. Judas nunca se permitiu ser transformado. Ao final de sua vida, a gente sabe que Judas traiu Jesus. Ele vendeu Jesus entregou Jesus por 30 moedas. E lá em Mateus, se você for analisar, Mateus ele conta essa história, Judas dizendo, o homem a quem eu beijar, este é o que vocês devem pegar. E Judas deu um beijo em Jesus e Jesus disse, amigo, o que fazes aqui? Cara, lógico que Jesus já sabia que Judas ia trair ele. Jesus tinha plena consciência. Só que percebam, Jesus diz, amigo, eu sei o que tu está fazendo, mas não importa, tu ainda é meu amigo, eu te perdoo. Aquelas palavras entraram na cabeça de Judas não como um sinal de amor, mas entrou com um tamanho remorso. E aí Judas decidiu fazer o quê? Dar um follow em Jesus. Ei, Jesus, vou deixar de te seguir. E a gente sabe como é que acabou a vida de Judas. Já o outro, Pedro, lá em Lucas 5, eu não vou ler, você pode ler aí em casa. Lucas 5, começa a contar a história de Pedro. Pedro foi pescar, ele tinha 2 sócios,
Tiago e João. E tinha seus homens de pesca com ele, eles foram pescar. Cara, passaram a noite inteira pescando. A noite inteira pescando. E eles não conseguiram pegar nada naquela noite. Nada. Talvez ele voltando daquele barco, ele de longe, começaram a ver a praia. Tinha uma multidão lá na praia, aglomerada. Crianças talvez se divertindo, brincando. E talvez aquilo tenha incomodado Pedro, porque ele estava super estressado, talvez com fome, cansado. E ele... O que é que essas pessoas estão fazendo aí? Quando ele estava chegando próximo à praia, chegou um homem chamado Jesus e disse: eu posso ficar aqui em cima do teu barco? Para que a multidão possa... Para que eu possa falar à multidão? Pedro talvez olhou para os seus homens e acenou com a cabeça e disse sim. Então os homens entenderam. Pararam para ouvir também Jesus. Quando Jesus acaba o seu discurso, ele vira para Pedro e diz: Pedro, você pode ir um pouco mais para águas um pouco mais profundas? Se fosse qualquer outra pessoa falando aquilo, Pedro ia dizer: lógico que não, cara, sai daí, não vou, estou super cansado. Mas Pedro sabia que aquele homem era diferente. E então ele disse: ok. Olhou para os seus homens e disse: vamos lá. E ele foi para águas mais profundas. Naquele momento Jesus disse: Pedro, lança as redes. Talvez Pedro tenha pensado: cara, quem esse carpinteiro pensa que é para dizer alguma coisa para mim de lançar as redes? Poxa, eu passei a noite todinha pescando, eu faço isso, faz muito tempo que eu faço isso, eu sei que o melhor momento para pegar peixes a gente já teve e não pegamos, por que agora eu vou pegar? Só que a palavra de Deus lá em Lucas diz que Pedro respondeu: mestre, eu estou cansado, a gente já fez isso, mas beleza, eu vou ouvir o que tu está dizendo e eu vou lançar as redes ao mar. E olha que incrível que aconteceu. Na hora que Pedro lançou as redes ao mar, vieram muitos peixes. E eles fazendo força para puxar. E de repente eles não aguentavam mais. Tiveram que chamar os seus outros companheiros de outros barcos para poder dividir, porque era muito peixe. E Pedro, por experiência, por ser um especialista, um pescador especialista, ele sabia que aquilo não era normal. E ele disse: esse homem é diferente. Algo sobrenatural está acontecendo. E de repente, Pedro se ajoelhou e disse: mestre, se afasta de mim, porque eu sou pecador. E aí Jesus disse: talvez, se levanta daí, Pedro. Talvez pegou Pedro, levantou e disse: ei, eu vou te fazer pescador de almas. Vem e me segue. Eu acho incrível essa história. Sabe por quê? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que fez Pedro ter aquela atitude de se ajoelhar e pedir para Jesus se afastar dele? Naquele momento, o que aconteceu primeiro? Pedro recebeu a bênção ou teve consciência do seu pecado? O que veio primeiro? A bênção ou o arrependimento? Vamos lá. A bênção ou o arrependimento de Pedro? É lógico que foi a bênção. A bênção de Jesus veio primeiro do que o arrependimento de Pedro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em Cristo, Deus primeiro te abençoa. Depois, com as bênçãos, com o seu amor, com todo o amor que Ele tem, aí você vai ficar constrangido. E aí vem o arrependimento. De novo. Em Cristo, Deus primeiro te abençoa. E aí, com seu amor, com seu carisma, com toda a sua humildade, você chega ao arrependimento. Entenda. Jesus, Ele é o socorro presente na sua maior necessidade. Pedro estava triste, cansado. E meu Deus, não pegamos nada. E no momento que Pedro mais precisava, Jesus foi o socorro mais presente naquele momento. Talvez nesse momento difícil que você esteja passando agora, por conta de tudo que está acontecendo, de como está o mundo, talvez você não saiba o que fazer, como fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus é o seu socorro bem presente nesse e em qualquer momento. Jesus, olha para Jesus. Ele tem um socorro. Ele foi super abundante. Ele abençoou Pedro. Com muitos e muitos peixes, Ele também vai te abençoar. Naquele momento que Pedro teve consciência do amor de Cristo,
ele começou a dizer, ele começou a seguir Jesus. E ele seguiu Jesus. E ele seguiu Jesus. E a gente entende, a gente sabe que Pedro estava passando por... Ele decidiu seguir Jesus, mas a transformação não foi imediata. É isso que a gente precisa entender, gente. Algumas pessoas decidem seguir Jesus, mas a transformação não é da noite para o dia. É um processo. E a gente sabe que Pedro passou por um processo. Pedro passou por um processo. Naquele momento que Pedro se ajoelhou, outra pergunta, naquele momento que Pedro se ajoelhou, do que Pedro foi consciente naquele momento? Do amor de Cristo ou da sua santidade? Ele não conhecia ainda o amor de Cristo. É lógico que ele foi consciente da santidade de Cristo, é tanto que ele se ajoelhou e pediu, mestre, se afasta de mim, porque tu é um homem santo e eu sou pecador. Eu não sou digno de estar perto de ti. E então, ele continuou o processo. Deus foi trabalhando, Deus foi trabalhando. A gente vê também que lá na frente, Pedro também negou a Jesus. Pedro disse, Pedro, tu vai me negar 3 vezes. E Pedro negou a Jesus, a gente sabe da história. Pedro negou Jesus 3 vezes. Só que no momento que Pedro negou Jesus pela 3ª vez, a Bíblia fala que Jesus olhou para Pedro. E outra vez, o que Judas não entendeu, Pedro entendeu. Aquele olhar foi um olhar de amor. Foi um olhar de, ei Pedro, eu ainda te amo. E Pedro entendeu isso. 2 semanas depois, teve um acontecimento que talvez muita gente não conhece. Pedro estava com os discípulos, também estava com Tiago e João, e outros discípulos, e Pedro tomou uma decisão. Cara, eu vou pescar. E os discípulos disseram, nós vamos contigo. E mais uma vez Pedro foi pescar, depois que Jesus já tinha sido crucificado, a ressurreição de Cristo. E Pedro foi pescar, passou a noite pescando e adivinha? Eles não pescaram nada. Quando eles estavam voltando para a praia, mais ou menos 90 metros de distância, eles viram um homem que era Jesus, mas eles não reconheceram. E aquele homem começou a gritar, ei, tem comida aí? E eles disseram, não pegamos nada. E aquele homem gritou, joga a rede pelo lado direito. E eles jogaram a rede pelo lado direito. E adivinha? Começou a vir muitos peixes. Foram 150 grandes peixes naquela rede. E naquele momento João olhou para Pedro e disse, ei, é o mestre. E adivinha o que Pedro fez? Pedro se lançou ao mar e começou a nadar o mais rápido possível ao encontro de Jesus. Agora eu te faço outra pergunta. Naquele momento, depois que teve o encontro com Cristo, depois que já conhecia Cristo, Pedro era consciente da sua santidade, da santidade de Cristo ou do seu amor? É lógico que naquele momento ele era mais consciente do amor de Cristo. Porque se Pedro fosse mais consciente da santidade de Cristo, o que é que ele ia fazer? Ele ia nadar o lado contrário. Eu acabei de trair o cara, acabei de negar o cara. Só que não, ele correu para os braços de Cristo. Quanto mais, deixa eu dizer uma coisa para você. Quanto mais você conhecer Jesus, mais você vai ser consciente do amor e do perdão dele. Pedro era completamente consciente do amor de Cristo, do perdão de Cristo, porque ele já conhecia Cristo, e foi isso que fez Pedro nem esperar o barco chegar na margem. Ele nadou o mais rápido porque ele pôde até Jesus. Por quê? Porque ele era consciente do seu amor e do seu perdão. Percebam, quando Pedro não tinha consciência do amor de Deus, quando Pedro não tinha consciência do perdão de Cristo, lá no início, ele era consciente dos seus pecados. Pedro era completamente consciente dos seus pecados. E quando ele percebeu isso, ele, afasta de mim, Jesus, porque eu sou pecador, se afasta de mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quanto mais consciente você for do seu pecado, a consciência do pecado não vai te fazer se arrepender, não vai te trazer uma transformação. Agora, quanto mais você é consciente do amor de Deus, quanto mais você é consciente do perdão dele, mais você vai ter uma vida transformada, mais você vai receber esse perdão, mais você vai querer andar com Cristo e mais longe do pecado você vai ficar. Quer ficar longe do pecado? Corre para Cristo, seja consciente do amor dele, seja consciente do seu perdão, e aí sim você vai ter uma vida transformada. Gente, está muito claro isso. Está muito claro. Aquela mulher foi consciente do amor de Cristo e ela teve uma vida transformada. Zaqueu foi consciente do amor de Cristo e teve uma vida transformada. Pedro foi consciente do amor de Cristo e teve uma vida completamente transformada. Seja consciente do amor de Cristo, seja consciente do perdão de Cristo e esteja uma vida transformada. Quanto mais você tiver consciência desse amor, mais consciência você tiver desse perdão, mais longe do pecado você vai ficar. Cara, quando você pensa, vamos lá, Pelé, Cristiano Ronaldo, aí
Ayrton Senna, o que é que você pensa? O que é que você pensa quando você pensa em Cristiano Ronaldo e Messi? O que é que você pensa quando você pensa em Michael Jordan? O que é que vem a primeira coisa na sua cabeça? Vem o que eles fazem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Embora essas pessoas sejam as melhores nas áreas dela, ela não pode fazer nada para transformar a sua vida. E porque quando você pensa em Jesus, o que é que você pensa quando você pensa em Jesus? Um grande homem, um grande líder, um grande mestre. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que é que você deve pensar quando você pensa em Cristo? É Salvador. Porque é isso que Ele é. Ele é Salvador. É isso que Cristo faz de melhor. É salvar a sua vida. É o que Ele sabe fazer de melhor. É salvar a sua vida. É isso que Cristo é. Tenha consciência hoje, de seguir a Jesus. Por quê? Porque Ele é o meu Salvador. Porque é Ele que vai transformar a sua vida. Não são os métodos, não são curso A, curso aquilo outro. Não é nada disso que vai fazer você ter uma vida transformada. É Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Siga Jesus. Decida hoje seguir a Jesus e ter uma vida completamente transformada. Deixa eu orar por você. Senhor Deus, Pai, nós queremos ser cada vez mais conscientes desse Teu amor, Jesus, desse Teu perdão. Nós queremos cada vez mais ter um conhecimento cada vez mais claro e íntegro de quem realmente Teu Filho é e do que Ele faz em nossas vidas. Não é importante o que nós fazemos. Sim, obrigado pelo que o Teu Filho fez na cruz, dando a sua vida para me salvar, porque nós temos consciência de que Cristo é o nosso Salvador. Eu oro, Pai, para que as pessoas cada vez mais tenham esse entendimento que o Teu Filho Jesus é, sim, o Messias que veio salvar o mundo. É isso que nós precisamos acreditar, Senhor. É isso que nós queremos entender. É isso que nós queremos que o nosso coração transborde do Teu amor e do Teu perdão, para que nós possamos ter completamente uma vida transformada em Teu Filho Jesus. É assim, Pai, que nós te oramos, Pai, e já te agradecemos em nome de Jesus. Eu quero nessa noite fazer mais uma oração. Talvez você esteja aqui assistindo a gente pela primeira vez. Se você tiver, dá um sinal, coloca uma palavra no chat. Vão ter pessoas que vão estar aqui para querer te conhecer, para falar contigo. Deixa teu nome, teu telefone, talvez e-mail. Nós queremos te conhecer. E eu quero orar por você que talvez você diz: Samuel, eu quero seguir Jesus. Eu quero follow em Jesus. Eu decido seguir. Assim como Zaqueu, assim como Pedro, assim como aquela mulher. Eu quero seguir Jesus e ter uma vida transformada. Não por um ato religioso, não por uma religião, mas sim por Cristo, por quem Ele é e pela certeza do que Ele pode fazer em minha vida. Eu quero orar por você que quer tomar essa decisão hoje. Ou também por você que, Samuel, sei lá, eu já fui numa igreja, eu já frequentei, eu conheço um pouco da palavra de Deus, mas eu nunca segui de verdade. Eu já comecei a seguir, dei um follow. Eu quero seguir de verdade Jesus. Eu quero andar com Ele de verdade. Deixa eu orar por você agora. Eu quero que você repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, obrigado pelo sacrifício Teu na cruz. Obrigado por perdoar os meus pecados. Obrigado por escrever o meu nome no livro da vida. Eu quero decidir Te seguir, andar contigo todos os dias da minha vida. É assim que eu te oro e te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração, não esquece, deixa o teu nome aqui embaixo. Coloca o teu telefone, nós queremos te conhecer. Nós queremos te apresentar várias pessoas, um grupo de pessoas que amam Jesus e que realmente seguem a Ele de verdade. Tá bom? Gente, que incrível estar com vocês. Mais uma vez agradeço muito o convite. Eu amo o Dux, eu amo estar com vocês. E espero que a gente possa o mais rápido possível estar junto para pular, para se divertir, para se abraçar e fazer tudo aquilo que a gente gosta, né? Loucos e apaixonados por Jesus. Tá bom? Então deixa eu orar por você. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por este culto, obrigado por este momento, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra é viva, Senhor, e produz em nós vida, Pai. Senhor, eu quero declarar uma semana incrível, uma semana abençoada, uma semana de decisões que nós decidimos sim seguir a Jesus, conhecer um pouco mais sobre o Teu Filho Jesus e sobre tudo que Ele conquistou para nós na cruz. Obrigado, Pai, por tudo, Senhor. Nos abençoa e nos dá uma semana abençoada e maravilhosa. É assim que nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Beijo, Dux, e até a próxima. Tchau, tchau.
corações para ti. E não, nunca vamos parar de te amar. Esse é o melhor tempo pra nós. É como reencontrar o amor. Meu coração está vivo em ti. Quando declaro teu louvor. Quando declaro teu louvor. Fomos feitos pra encontrar o teu amor. Corações separados pra contigo estar. E nós voltamos os corações para ti. E não, nunca vamos parar de te amar. Esse é o melhor tempo pra nós. É como reencontrar o amor. Meu coração está vivo em ti. Quando declaro teu louvor. Quando declaro teu louvor. Se é nosso tempo, nosso lugar, nosso momento pra te exaltar. Se é nosso tempo, nosso lugar, nosso momento pra te exaltar. Se é nosso tempo, nosso lugar, nosso momento pra te exaltar. Se é nosso tempo, nosso lugar, nosso momento pra te exaltar. Esse é o melhor tempo pra nós. É como reencontrar o amor. Meu coração está em ti. Quando declaro teu louvor. Quando declaro teu louvor. Nós somos teu povo, fomos escolhidos pra brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações. Arde a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. A tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação.
somos teu povo, fomos escolhidos pra brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações. Arde a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar. Por ti nós somos um. A tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um.